Tranquilo. Então, gente, boa noite. Como eu falei, a gente vai dar a segunda parte da aula sobre transtornos relacionados a substâncias. Dessa vez a gente vai contemplar alucinógenos, inalantes, opioides, sedativos e estimulantes. Pode passar, Júlia. Bom, o primeiro grupo que eu vou falar com vocês vai ser sobre transtornos relacionados a alucinógenos. Os alucinógenos, eles são, o Kurian gosta mesmo, são um grupo diversificado de drogas e eles que são capazes de alterar a forma de percepção da realidade, né? Elas são conhecidas como psicomiméticas porque elas apresentam sintomas às vezes parecidos com a psicose, que seriam tipo distorções da senso-percepção. Eles podem ser naturais ou sintéticos, depois eu vou citar alguns exemplos. E eles são usados já há muito tempo como parte de rituais sociais e religiosos, esses estados alucinógenos. E aí depois, em 1943, também teve a descoberta do LSD em laboratório e meio que aumentou o uso dessas substâncias porque ela começou a ser fabricada de maneira ilícita em vários laboratórios. Bom, alguns exemplos que a gente tem. Pode passar, Júlia. Então, a psilocibina. Às vezes eu vou falar algum nome errado, gente, porque tem uns nomes difíceis, então não reparem. Ela está presente em cogumelos, né, dos gêneros psilocybe, psilocybe, não sei como pronuncia, e paneolos. E os efeitos colaterais, né, peraí que a gente vai inventar. Da psilocibina podem levar a dificuldade de atenção, acidentes e automutilação. A dimetiltriptamina, né, que é o DMT, ela é usada em várias formas de bebidas, assim, para rituais. Por exemplo, o vinho Jurema, que vem dessa planta Mimosa hostilis, ela tem essa dimetiltriptamina, o DMT, né? E ela é usada em rituais religiosos. Até do livro Iracema, né? Do José de Alencar, ele fala sobre a Jurema. A ayahuasca também, que é uma bebida xamânica, né? Sacramental, ela é preparada por algumas plantas que contêm essa dimetiltriptamina também. Ela causa alguma dilatação de pupila, às vezes, além tipo, de todos os sintomas que eles vão usar, né? Para essa característica religiosa, ela também pode causar dilatação de pupila, suor excessivo, taquicardia, náuseas e vômitos, né? Essas alucinações que são feitas, né, nos rituais, quando você vai beber a ayahuasca ou a jurema, elas são chamadas de mirações. E elas têm características meio que maleáveis, porque depende de vários fatores, do estado emocional do indivíduo, da sensibilidade e personalidade também, da expectativa que a pessoa tem sobre os efeitos, do ambiente também influencia, como onde vai ser feito esse ritual. Mas também tem aquele negócio de pessoas com predisposição à esquizofrenia ou psicose, tem um risco, né, de desencadear uma psicose a partir da tomada dessa substância. E aí eles chamam, né, esse fenômeno de desencadear a psicose de viagem sem volta. Aí esses aqui são todos naturais, né? Aí outra é a sálvia divinorum, que é uma planta rara. Existem mais de 900 espécies de sálvia, né? E essa daqui, que ela é usada em tradições xamânicas mexicanas. Também tem efeitos alucinógenos. Esses aqui já são feitos em laboratório, né? Que o LSD, eu falei que foi descoberto em 45, mas na verdade foi descoberto em 38. Desculpa, gente. Ele causa distorções de juízo crítico, aumenta o risco de acidentes, de comportamento. A feniciclidina, né, ela é um anestésico. Ela também é conhecida como PCP, pó de anjo, poeira de lua e tranquilizante de cavalos. Ela é fumada depois de pulverizar sobre as folhas de vegetais. Eles fumam ela. E doses elevadas podem levar a baixa pressão arterial, né? Baixa frequência cardíaca e frequência respiratória. Aí vai dar náusea, vômito, visão turva, perda de equilíbrio e tontura, né? O
né, que é a dominação popular do 3,4-metil-enodioximetanfetamina, né, o MDMA. Ele foi sintetizado a primeira vez em 1914 e ele era inicialmente usado como moderador de apetite. Aí depois foram descobrindo os outros efeitos e foi sendo comercializado como droga, né, alucinógena. Provoca efeitos estimulantes, que vai dar aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial, boca seca, pode dar náusea, sudorese e euforia. Pode passar, Júlia. Bom, a neurofarmacologia, né, a maioria das substâncias, elas vão meio que variar seus efeitos farmacológicos, farmacodinâmicos, mas eles usam sempre o LSD como explicação, ou a maioria dos livros usam e falam que ele pode atuar como dentro do sistema, né, sobre o sistema serotoninérgico. Ele pode ser tanto antagonista como agonista, mas falam que o efeito é mais como agonista, parcial em receptores de serotonina nos neurônios pós-sinápticos. De passar, então, sobre a tolerância e a dependência, a tolerância ao LSD, e outros alucinógenos também costuma se desenvolver com rapidez. De 3 a 4 dias de uso contínuo, você já vai ter uma certa tolerância. Porém, ela também se reverte de modo rápido, né? Em geral, depois de 4 a 7 dias, você já vai ter a reversão da tolerância. A dependência física e os sintomas de abstinência, eles não vão ocorrer nos alucinógenos, mas eles podem desenvolver dependência psicológica, né? Das experiências e aí podem induzir a novos episódios de uso de substância. Pode passar, Júlia. Bom, aqui eu mesclei alguns diagnósticos com o DSM-5 e o que estava escrito no Kaplan, né? Mas esse primeiro vai ser o critério diagnóstico usado pelo DSM-5 para transtornos mentais por uso de alucinógenos. Então, os critérios são o uso recente de um alucinógeno, alterações comportamentais ou psicológicas mal adaptativas e clinicamente significativas, por exemplo, ansiedade ou depressão acentuada, ideias de referência, medo de perder o juízo, ideação paranoide, prejuízo no julgamento ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional, que se desenvolveram durante ou logo após o uso de alucinógenos. Alterações perceptuais ocorrendo em um estado de plena vigília e alerta, né? Por exemplo, intensificação subjetiva de percepções, despersonalização, desrealização, ilusões, alucinações, sinestesias, que se desenvolveram durante ou logo após o uso de alucinógenos. 2 ou mais sinais, né, que vão se desenvolver durante ou logo após o uso, né, seriam dilatação das pupilas, taquicardias, sudorese, palpitações, visão turva, tremores e falta de coordenação. O E são os sintomas que eles não se devem a nenhuma outra condição médica geral e não são melhores explicados por nenhum outro transtorno mental. Aqui algumas classificações que eu encontrei no Kaplan. A primeira é intoxicação por alucinógenos, e ela se caracteriza por alterações comportamentais desadaptativas e perceptuais e alguns sinais fisiológicos, né, que seria midríase, taquicardia, sudorese, palpitação, visão borrada, tremores, incoordenação, muito parecido com aquele primeiro lá do diagnóstico do DSM-5. E tem que tomar cuidado com o diagnóstico diferencial, que vai incluir intoxicação anticolinérgica e por anfetaminas e abstinência de álcool. O delírio, ele é ocasionado também, ele pode ser ocasionado pela intoxicação, ele vai ser ocasionado pela intoxicação por alucinógenos. Ele é relativamente raro, mas vai ter início durante a intoxicação em que os indivíduos consumiram os alucinógenos puros. E aí vai desenvolver o delírio. O outro transtorno persistente da percepção induzido por alucinógenos. A característica essencial é a recorrência transitória de perturbações da percepção,
que relembram aquelas experimentadas durante uma ou mais intoxicação com os alucinógenos. Tem um estudo que fala de 15% a 80% dos usuários de alucinógenos vão ter experimentado esses flashbacks, essas perturbações que relembram os episódios de quando eles estavam intoxicados pelo alucinógeno, né? O usuário não deve ter sofrido uma intoxicação com alucinógenos recente, nem apresentar toxicidade atual com a droga para você classificar isso como um transtorno persistente, então não deve ter tomado a droga recentemente. E como os sintomas, assim, ele pode apresentar um comportamento suicida, transtorno depressivo maior e transtorno de pânico também, como complicação. Já o transtorno psicótico induzido por alucinógenos, ele pode ser justificado, né, caso haja sintomas psicóticos na presença de teste de realidade prejudicado. Ele vai possuir um curso variável, mas de modo geral ele acaba assim que os efeitos dos alucinógenos passarem. Então aí vai passar também essa parte. O transtorno de humor induzidos por alucinógenos, eles vêm acompanhados, né, com um abuso normalmente, quando você usa demais, e esse transtorno de humor ele pode variar de acordo com o indivíduo. Ele pode ter sintoma do tipo maníaco, com delírios de grandiosidade, ou sentimentos e ideais do tipo depressivo. Ou até ter sintomas mistos, tipo bipolaridade, assim, tem vários tipos. Transtorno de ansiedade induzido por alucinógenos também podem apresentar sintomas variados, mas normalmente é transtorno de pânico com agorafobia. Tratamento e reabilitação, né? Agora, a intoxicação por alucinógenos é basicamente o tratamento do sintoma. A gente quer inventar. Então, basicamente o tratamento é sintomático e também oferecer um ambiente tranquilo e de apoio caso o paciente esteja muito nervoso. Porque ele pode ficar muito nervoso com a intoxicação, né? E uma percepção pode estar mudada, né? Então você tem que oferecer um ambiente tranquilo e de apoio para isso. Por exemplo, mas você pode usar a administração, por exemplo, de fármacos se os sintomas forem muito intensos. Se você tiver uma ansiedade intensa, o paciente está muito ansioso, você pode administrar oral o diazepam de 20 miligramas e assim, tratando os sintomas. O tratamento do transtorno persistente de percepção induzida, ele é basicamente paliativo. Você vai usar abordagens farmacológicas, né, como benzodiazepínicos de ação prolongada, como clonazepam, e de menor grau, você vai usar o anticonvulsivante, como o ácido valproico e carbamazepina também. Os agentes antipsicóticos não devem ser usados, né, porque eles podem dar um efeito, só devem ser usados quando for diagnosticado com psicose induzida, não com transtorno persistente, porque pode dar um efeito paradoxal e aumentar os sintomas. Também precisa de um tratamento comportamental para o paciente evitar estímulos, né, gratuitos que podem desencadear novos episódios, como a utilização de fármacos sem prescrição médica, cafeína e álcool e outros estressores. Inclusive, eu vi que a fumaça de maconha é um intensificador de sintomas e mesmo se for inalada de forma passiva, ela pode intensificar esses sintomas. Também vi que 3 condições comórbidas normalmente estão associadas ao transtorno persistente, né? Que eu não coloquei porque não acabei no slide, mas é o transtorno de pânico, depressão maior e dependência de álcool. Agora, a psicose induzida por alucinógenos, o tratamento é semelhante a outros transtornos psicóticos. Além das medicações antipsicóticas, né, que normalmente são utilizadas, a gente pode usar outros agentes, que seria o carbonato de lítio, a carbamazepina e a eletroconvulsoterapia. Além da terapia farmacológica, é
interessante também utilizar a terapia de apoio, educacional e familiar. Pode passar, Júlia. Bom, o meu segundo tópico são transtornos relacionados a inalantes. Os inalantes, né, são hidrocarbonetos, para quem não lembra de química, aquele com H e C só com carbono e hidrogênio. Eles são voláteis e se tornam vapores na temperatura ambiente para serem inalados, né? E aí eles são inalados pelo nariz ou pela boca e vão entrar no fluxo sanguíneo via pulmonar. Uma coisa interessante, né, mais ou menos, é que produtos de venda comercial eles podem ser utilizados como inalantes. Então, acetona, gasolina, cola, eles sempre podem ser utilizados como inalantes. Eles são divididos em 3 grupos. O grupo 1, que é solventes voláteis, seria o butano, propano, tolueno, cloreto de metila, acetato de etila, tetracloretileno, que são os encontrados em sprays, tintas, removedores de mancha, líquido para correção de texto, desengraxantes, colas e cimento de borracha. Combustíveis, né, que seria o butano e propano, que vai se encontrar na gasolina, no isqueiro, e os anestésicos, que é o éter, o cloreto de etila e o halotano, que é o que é usado no lança-perfume. É uma mistura de éter e cloreto de etila, se não me engano. O grupo 2, que é o dióxido nitroso, ele é encontrado no gás, alirante, anestésicos e aerosóis. E o grupo 3, que são os voláteis tipos nitrito de acrila, ciclohexil, nitrito de butila, álcool isopropílico, nitrito isobutil, que são encontrados nos poppers, limpadores de cabeçote, purificadores de ar e odorizadores de ambiente. Bom, a neurofarmacologia, eles falam que eles têm efeitos muito semelhantes ao álcool etílico no cérebro, que vai agir basicamente como depressores do sistema nervoso central. Como eles têm uma rápida absorção, né, transpulmonar, e o acesso é rápido ao cérebro. Então, os efeitos surgem muito, muito rápido, em 5 minutos, e pode durar de 30 até várias horas, dependendo da dose que você vai consumir. E da substância também. A tolerância a eles, ela pode se desenvolver diferente dos alucinógenos, ele já vai ter mais sintomas de abstinência, apesar de serem leves. Bom, os critérios diagnósticos, que agora eu vou falar um pouquinho, e também especificar alguns tipos de transtornos como inalantes. O primeiro é para intoxicação aguda. Seria a recente uso intencional ou exposição breve a altas doses de inalantes voláteis, excluindo gases anestésicos ou vasodilatadores de filtração. B, alterações comportamentais ou psicológicas mal adaptativas e clinicamente significativas. Por exemplo, agressividade, apatia, prejuízo no julgamento, no funcionamento social ou ocupacional, que se desenvolve durante ou logo após o uso da exposição de inalantes. Ter 2 ou mais dos seguintes sinais, que se desenvolve também durante ou logo após. Tontura, nistagmo, fraca coordenação, fala arrastada, marcha instável, letargia, reflexos deprimidos, retardo psicomotor, tremor, fraqueza muscular generalizada, visão turva, estupor ou coma e euforia. E, assim, de novo, os sintomas não devem ser uma condição médica, seria melhor explicada por outro transtorno mental. O delírio por intoxicação, né, por inalantes, ele pode ser induzido de 3 diferentes formas. Ou pelos efeitos do próprio inalante, que vai levar ao delírio, a interação farmacodinâmica com outras substâncias, ou hipóxia, que seria associada ao inalante ou seu método de inalação. E caso o delírio resulte em perturbações comportamentais muito graves, pode ser necessário o tratamento com um antagonista de receptores dopaminérgicos, né, que aí seria como o haloperidol. Já a demência, ela também pode ser induzida por 3 fatores. Seria o efeito neurotóxico do próprio inalante, os efeitos dos metais, que às vezes tem os inalantes, como por exemplo o chumbo, e os efeitos, né, dos períodos frequentes de hipóxia, que normalmente pode estar relacionado ao inalante e ao método de inalação.
E a demência, quando ela é causada por esse uso, ela não é reversível. Ela pode ser, né? E com exceção dos casos mais leves, aí normalmente consegue reverter, mas normalmente não tem, ela é irreversível. O transtorno psicótico, né, induzido por inalantes, são os estados paranoides, como que normalmente seguem as características das síndromes psicóticas mais comuns, e vai provocar alucinações e delírios. O transtorno de humor induzido por inalantes, né, ansiedade e humor, são principais, são os transtornos depressivos, como o transtorno de humor, e o de ansiedade, o mais comum é o de pânico e o de ansiedade generalizada, que pode ser desencadeado. Bom, o tratamento e a reabilitação, novamente, a de intoxicação por inalantes é sintomático, e nas intoxicações muito graves pode ter causas emergenciais, que pode dar arritmia, coisas que precisam ser levadas a uma emergência para ser tratada. Na demência persistente, não há tratamento para os problemas cognitivos e de memórias, e é necessário o apoio terapêutico familiar. Na psicose, também tratamento sintomático semelhante ao por intoxicação, e devem ser evitados alguns fármacos sedativos, porque podem piorar os sintomas da psicose. Pode passar. Bom, então agora eu vou falar sobre os transtornos relacionados ao opioide. Primeiro, eu queria falar que, assim, como ia ficar um tempo, uma coisa muito extensa, teve alguns pontos que eu achei melhor, assim, só citar e não me aprofundar tanto, porque senão ia ficar muito chato, muito extenso. Mas então, sobre os opioides, primeiramente uma definição, né, que são drogas usadas há muito tempo por terem finalidades analgésicas, usadas na medicina e fora desse contexto do uso médico, tem duas definições que é importante a gente ter em mente para começar a falar sobre isso, que é a dependência e o abuso. Quando a gente está falando de dependência de opioides, a gente está falando dos sintomas fisiológicos, comportamentais, cognitivos, que indicam um uso contínuo da substância, apesar dos problemas que ela está trazendo para a pessoa. Então, a pessoa sabe que o uso traz consequências ruins para ela e continua usando. Já o abuso de opioides é realmente o padrão de uso que leva a prejuízo por um período mínimo de 12 meses, mas não preenche critério para dependência. Se você consegue fechar critérios de dependência, você não vai dizer que é um uso de abuso. O uso de abuso é quando não fecha critério para dependência. Com relação aos principais opioides, a gente destaca a morfina, a heroína, a oximorfina, a codeína e a oxicodona. Bom, a epidemiologia dos transtornos relacionados a opioides, o uso geralmente ele tem início perto dos 20 anos, mas a dependência ela costuma se desenvolver lá para os 30, 40 anos. Ela afeta mais homens, com uma proporção de 3 homens para cada uma mulher. E como podem ser drogas de uso injetável, todas as questões relacionadas ao compartilhamento de seringa, vão fazer com que o uso de opioides seja um problema de saúde pública. A neurofarmacologia, a gente começa lembrando que nós temos opioides endógenos, que os principais são as endorfinas, mas também temos as dinorfinas e encefalinas. Então, se a gente tem opioide endógeno, a gente tem receptor opioide endógeno. O que a substância faz? Ela faz a mesma coisa que o opioide endógeno, só que em proporções muito maiores. Então, você tem... O que o opioide endógeno faz? A gente libera em situações de estresse, para suprimir a dor, quando a gente está ferido, nessas situações, e interage com o sistema dopaminérgico, portanto, interage com a via de recompensa, e é isso. Então, a substância, quando ela entra, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai interagir com a via dopaminérgica e noradrenérgica, vai ativar essa via de recompensa, portanto, temos a explicação do efeito aditivo, e vai gerar todas essas outras, a mesma coisa que a endorfina faria, só que em doses muito maiores, que vai gerar os sintomas clínicos que eu vou falar um pouco mais na frente.
Bom, 90% dos indivíduos com dependência de opioide têm outro transtorno psiquiátrico, sendo os principais deles transtorno depressivo maior, o uso de álcool, transtorno de personalidade antissocial e ansiedade. E com a etiologia, tem principalmente fatores genéticos e biológicos, que eu não vou me aprofundar, e fatores psicossociais. Os principais vão ser baixo nível socioeconômico e famílias desestruturadas. Bom, nos aspectos clínicos, primeiramente, é uma droga, muitas drogas no mesmo grupo, então elas podem ser usadas por via oral, intranasal, por intravenosa ou injeção subcutânea, e provocam uma sensação inicial de euforia e depois vem um período de sedação. Os efeitos geram uma sensação de calor, de boca seca, coceira no rosto, rubor facial, mas também sensação de peso nas extremidades, miose, contração da musculatura lisa, numa forma geral, né, que deve contração dos ureteres, dos ductos biliares, alteração na pressão arterial, frequência cardíaca e na temperatura corporal. Sobre a overdose, é uma questão que a gente tem que estar sempre em mente, porque ela tem risco de parada cardiorrespiratória. Portanto, é uma questão que ameaça a vida do indivíduo. Você vai ter um indivíduo com pouca reação, né, o estado geral reduzido, pode estar em coma, respiração lenta, com hipotermia, hipotensão e bradicardia. De uma forma geral, é uma coisa relativamente comum. Então, se você está na emergência e pega um paciente que tem essa tríade de coma com miose e depressão respiratória, você tem que sempre buscar por marcas de agulhas no corpo para descartar uma overdose por opioides. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos critérios diagnósticos. Eles basicamente são... Todos os transtornos por substâncias, eles têm uns diagnósticos parecidos, né? Então, eu não vou ler cada coisinha dessa. Isso é exatamente o que está no DSM-5, mas eu vou só dar um contexto geral de como que a gente pensa nesse diagnóstico. O que é o transtorno por uso de opioide? É quando você tem uma pessoa que faz o uso de opioides de uma forma problemática por um mínimo de 12 meses e tem consequências, tem prejuízos comportamentais ou clínicos desse uso. E daí, o que seria um prejuízo comportamental ou clínico desse uso? Daí que entram os critérios. Os critérios vão definir exatamente quais situações são consideradas prejudiciais clinicamente ou comportamentais e estão relacionadas a esse uso. A intoxicação por opioides, você vai pensar quando? Você tem uma pessoa que fez um uso recente de um opioide e ela está manifestando alterações comportamentais ou físicas que estão relacionadas a esse uso. Um exemplo, por exemplo, é quando a gente fala da síndrome de comportamento de heroína, que são comportamentos e manifestações típicas da pessoa que está intoxicada por heroína. Ela vai estar agitada e com ansiedade, mas vai estar com uma depressão subjacente, ela vai estar impulsiva, com comportamento passivo-agressivo, com medo de fracasso. Às vezes a pessoa relata que ela usa a heroína para mascarar os sentimentos dela, de baixa autoestima, desesperança, muita agressividade, baixa tolerância a frustrações, e, no geral, todos os relacionamentos sociais dela são perturbados, e as pessoas, se você conversar com as pessoas que convivem, elas vão citar que teve essa alteração dos relacionamentos, e você vai conseguir fazer essa relação temporal com o uso do opioide. Os principais sintomas relacionados à intoxicação por opioide vão ser humor alterado, retardo psicomotor, esse prejuízo na memória, sonolência, a fala arrastada e o prejuízo na atenção, que justamente essas coisas que eu estou falando de uma forma mais geral vão estar especificadas cada coisinha para fazer o diagnóstico. Daí tem que preencher o número de critérios certinhos e tal.
Geralmente são 2 ou mais sintomas desses que eu estou falando. A abstinência de opioides é a mesma coisa. Você vai pensar, você tem que ter uma pessoa que tem dependência de opioides e você, ou ela parou de usar, ou você administrou o antagonista de opioide, ou seja, ela usava e, de repente, o corpo fica sem aquilo, então surgem vários sintomas relacionados. Por exemplo, com o uso da morfina ou da heroína, geralmente a abstinência acontece de 6 a 8 horas após a última dose, em pessoas que fizeram uso de por pelo menos 1 ou 2 semanas. Então, não precisa de tanto tempo de uso assim e já vai ter uma abstinência forte. A abstinência de opioide tem a característica de ser muito forte e vou falar mais lá no tratamento. Os principais sintomas da abstinência vão ser câimbras, dores, diarreia, a piloereção, que é caso de ficar com a pele meio arrepiada, febre, a dilatação das pupilas, né, que seria justamente o contrário do que é o uso do opioide, ele promove a miose. Então, quando está com abstinência, surge a midríase, hipertensão, taquicardia, desregulação da temperatura, pode ser tanto para hipo quanto para hipertermia, inquietação, irritabilidade, depressão, tremores, fraqueza, náuseas e vômitos, enfim, as coisas mais gerais, assim. Gera muitos sintomas? Sim, mas a morte associada à abstinência de opioides, ela é rara e geralmente ela acontece em pessoas que têm uma outra situação clínica associada. Outros transtornos relacionados aos opioides incluem delírio, transtorno psicótico, sendo principalmente alucinações ou delírios, né? Transtornos de humor, podem ser de personalidade maníaca, depressivo ou misto. Transtornos de sono, principalmente a hipersonia. Disfunção sexual, principalmente impotência. E outros transtornos não especificados, que é o grupo que inclui qualquer outra condição relacionada ao opioide que não tenha fechado os critérios para nenhuma dessas outras. O tratamento e a reabilitação. Bem, tem 2 pontos principais. Tem 2 drogas principais assim, relacionadas, que vão ser os substitutos de opioides e os antagonistas opioides, que vão ser usados em contextos como se fossem opostos. O substituto de opioide, como o exemplo que eu estou dando, a metadona, que substitui a heroína, o que você faz? Você vai fazer o tratamento da abstinência com ela. Então, você tem uma pessoa que é dependente de uma droga como a heroína, que é intravenosa, que tem toda a associação com o comportamento ruim do uso da droga, né? Fora o risco do uso intravenoso, e você vai pegar essa pessoa, vai tirar a heroína dela, aí ela vai entrar em abstinência. Então, você vai tratar essa abstinência usando o substituto de opioides, que vai gerar efeitos narcóticos, mas muito mais leves do que da droga que a pessoa está acostumada a usar, mas que ainda causa dependência, porque ainda tem esses efeitos narcóticos. Aí tem toda aquela estratégia de desmame que a gente fala, que você vai tirando gradualmente, de forma a tentar controlar esses sintomas da abstinência. Já os antagonistas opioides são usados no tratamento da overdose, porque eles revertem os efeitos dos narcóticos. Então, eles provocam os sintomas de abstinência. Porque, por exemplo, no tratamento agudo da overdose, você chegou lá no pronto-socorro, vai estar via aérea, não sei o que, aí vai aplicar a naloxona. Na hora que aplicar, tem que ser imediato o aumento da frequência cardíaca e a dilatação das pupilas, que é a midríase. Se isso não ocorrer imediatamente, você vai ter que repetir essa dose, porque o efeito do antagonista é literalmente cortar o efeito narcótico. É isso. Agora sobre os sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos. Eles são, no geral, são drogas que têm efeito calmante ou sedativo, por isso que tem pode ser chamado de hipnótico ou indutor do sono, e são usados tanto como anticonvulsivante, quanto relaxante muscular, anestésico e analgésico.
Então, o padrão de uso deles, de abuso, vai estar relacionado justamente a essa busca de uma sensação geral de relaxamento. Os principais grupos são os benzodiazepínicos e os barbitúricos. Os benzodiazepínicos, os principais vão ser, o principal é o diazepam, mas eu incluí esses outros ali, o flurazepam, oxazepam, clordiazepóxido. E eles também são usados no tratamento da abstinência de álcool. E os barbitúricos, sendo os principais, o secobarbital, o pentobarbital, que são drogas que têm um potencial elevado de abuso. Outra classe possível são os chamados fármacos Z, ou sedativos não benzodiazepínicos, sendo que o principal vai ser o zolpidem, e eles têm efeitos clínicos muito parecidos e também estão associados a esse uso indevido e a dependência. Bom, a epidemiologia, segundo o Kaplan, 6% das pessoas já usaram de sedativo de forma ilícita, sendo a principal faixa etária dos 26 aos 34 anos, e esse uso de abuso de opioides corresponde a 1/4, opioides não, estimulantes, 1/4 dos atendimentos na urgência e emergência, sendo a maioria desses atendimentos de homens brancos. São muito comumente associados a usuários de cocaína que usam esses estimulantes para reduzir os sintomas de abstinência e também para usuários de opioides que buscam o sedativo para intensificar a euforia. Aí é interessante citar que desses dois principais grupos, os benzodiazepínicos e os barbitúricos, o abuso de barbitúrico é mais comum entre pessoas mais velhas, com uma longa história de abuso de substâncias, e já o abuso de benzodiazepínicos é mais comum em jovens. A neurofarmacologia, eu não vou falar muito também não, só que eles agem por meio da ação nos receptores GABA. O que eles fazem? Eles aumentam a afinidade do receptor GABA com os neurotransmissores endógenos, GABAérgicos, e aumentam o influxo de cloreto. O cloreto ele tem carga negativa. Então, quando aumenta essa entrada de cloreto, você hiperpolariza o neurônio, gerando o efeito inibitório, porque os receptores GABA são inibitórios. Daí tem toda essa questão da sedação, enfim, essa parte da clínica desses fármacos. Bom, os benzodiazepínicos são drogas com uma margem de segurança para overdose muito, muito ampla, então é difícil ter overdose com elas. Mas, por outro lado, com os barbitúricos, uma overdose pode ser letal, porque induz depressão respiratória. Quando você tem depressão respiratória, o que a gente vai pensar? Coma, parada cardíaca, falência cardiovascular e morte. Então, realmente é muito perigoso. Os critérios diagnósticos. Mais uma vez, eles seguem o mesmo modelo dos outros. O que vai ser o transtorno? Uso problemático por mais de 12 meses, preenchendo os critérios para prejuízo clínico ou comportamental. A intoxicação. Mesma coisa. Alguém que faz uso de sedativo e que começa a apresentar os sintomas, que vão... De uma forma geral, a intoxicação por sedativos, ela parece o da intoxicação por álcool. Então, a gente vai pensar, tipo, na pessoa bêbada, o que o bêbado apresenta? É basicamente o que a pessoa intoxicada por sedativo vai apresentar. Uma distinção que, quando é causada por benzodiazepínico, os sintomas são mais comuns quando você tem essa associação do uso do benzodiazepínico com o álcool. Já o uso do barbitúrico isolado, ele já gera esses sintomas de forma bem forte. Quais os sintomas, né? Então, a incoordenação, a fala arrastada, a disartria, a marcha instável, o nistagmo, que é aquele movimento involuntário e repetitivo dos olhos, prejuízo na atenção e na memória, estupor ou coma, que é a redução do nível de consciência, e a abstinência,
mesma coisa. Você vai ter os sintomas de abstinência e uma pessoa que fez uso contínuo de sedativo. Daí, vou separar novamente com relação aos benzodiazepínicos e em relação aos barbitúricos. Para os benzodiazepínicos, a abstinência ela ocorre mesmo após doses baixas e por curto período de tempo, e geralmente os sintomas surgem 2 a 3 dias depois da interrupção do uso. Os sintomas relacionados aos benzodiazepínicos incluem ansiedade, disforia, intolerância à luz e a barulho forte, náuseas, sudoreses, espasmos e convulsões. Já com os barbitúricos, a abstinência ela pode variar desde sintomas leves, como ansiedade, fraqueza, sudorese, insônia, ou até sintomas graves, que vão ter convulsão, delírio, um colapso cardiovascular e até mesmo morte. E geralmente surgem depois de 3 dias. Outros transtornos induzidos por sedativos incluem delírio, demência persistente, transtorno amnéstico persistente e transtornos psicóticos. Bom, tratamento e reabilitação. A abstinência de benzodiazepínicos, ela é tratada com a carbamazepina. Você vai inicia o tratamento com uma dose mais alta e vai reduzindo ela gradualmente, vai fazendo esse desmame, o que evita convulsão e outros sintomas graves. Já os barbitúricos, você não pode pegar um paciente em coma ou intoxicação extrema e dar uma dose aleatória para ele, isso é perigoso. Então, assim, tem que fazer esse chamado uma dose teste, que você vai fazer assim, você vai pegar, por exemplo, 200 miligramas de pentobarbital, vai administrar e vai repetir essa administração em determinado período de tempo, e você vai repetindo essa dose até você provocar uma intoxicação leve, sem sintomas de abstinência. Então, você precisa de sintomas de intoxicação leve, mas não pode ter sintomas de abstinência. Quando você encontra esse ponto, que o indivíduo apresenta uma intoxicação leve, você descobriu com isso a dose diária habitual que ele está acostumado a usar. Lembrando que é uma pessoa que tem dependência de barbitúrico. A partir dessa dose diária habitual do usuário, você vai reduzir ela gradualmente numa taxa de 10% e substituir o pentobarbital por um barbitúrico de ação prolongada, como o fenobarbital. Daí, você vai fazendo essa redução gradual, e se em algum momento surgirem sintomas de abstinência, você reduz esse decréscimo, mas sempre continua reduzindo a dose. Já a overdose, ela inclui lavagem gástrica, indução de vômito, administração de carvão ativado, para reduzir a absorção gástrica da substância. Se o paciente está em coma, você vai ter que você provavelmente vai fazer tem que fazer o acesso venoso, monitorar os sinais vitais e atividade do sistema nervoso central. Provavelmente vai fazer a intubação, porque se ele precisar de ventilação mecânica, já está lá. E geralmente são pacientes que precisam ficar na UTI, porque são quadros graves. Bom, agora, por último, os transtornos relacionados aos estimulantes. Primeiramente, as anfetaminas. Eu vou falar principalmente de 2 grupos, as anfetaminas e a cocaína. A anfetamina, ela é, de forma geral, um estimulante do sistema nervoso central. Está entre as substâncias ilícitas mais usadas, porque elas melhoram o desempenho e provocam euforia. E as principais anfetaminas vão ser a dextroanfetamina e a metanfetamina, mas tem outros agentes que vão estar relacionados pela interação neurológica que eles têm, como as chamadas anfetaminas substituídas, que no caso o principal vai ser o MDMA, que a Ana até comentou, que é um alucinógeno, mas ele entra na neurofarmacologia, vou explicar um pouquinho. E também a efedrina, também é considerada uma substância semelhante às anfetaminas.
Bom, a neurofarmacologia, ela é dividida tem dois grupos principais, as chamadas anfetaminas clássicas e as anfetaminas desenhadas. As clássicas, elas atuam mediando a liberação de catecolaminas, principalmente a dopamina. Quando ativa a dopamina, automaticamente a gente vai pensar na via de recompensa, que vai estar relacionada a esse mecanismo de adição. Por outro lado, as anfetaminas desenhadas, elas promovem a liberação de dopamina, norepinefrina, mas também de serotonina, que é justamente a via neurológica que está relacionada à via estimulada pelos alucinógenos. Então, nas anfetaminas desenhadas, você obtém os efeitos das anfetaminas clássicas associado aos efeitos dos alucinógenos. A cocaína tem efeitos vasoconstritores e analgésicos, pode ser usada por injeção subcutânea ou intravascular, que no caso é o uso mais perigoso. O fumo, ele pode ser o freebasing, que é a base livre, ou o crack, e inalação, ou por inalação, que é o método menos perigoso. Quando a gente fala perigoso, é os riscos relacionados, né? A epidemiologia. Esse transtorno está mais relacionado aos jovens, entre 18 e 25 anos, mais frequente em homens, e nos últimos anos tem a redução do uso da cocaína, que essa redução do uso ela é associada ao aumento da consciência dos riscos e à campanha pública sobre os efeitos da substância. Porém, ainda no Kaplan, o mesmo livro que cita isso, ele cita que o uso do crack não acompanha essa redução. E como o crack é uma forma piorada, né, da cocaína, essa questão de falar, está reduzindo o uso da cocaína, que bom, não é exatamente assim. Com relação às comorbidades, os transtornos relacionados à cocaína também geralmente estão associados a outros transtornos, sendo os principais transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, bipolar tipo 2, ciclotímico e da personalidade antissocial. E a etiologia está associada a fatores genéticos, socioculturais, ambientais e farmacológicos. A neurofarmacologia da cocaína, o que ela faz? Ela bloqueia, ela compete com a dopamina pelos receptores. Então, com isso, ela gera um bloqueio da recaptação da dopamina. Se a dopamina não está sendo recaptada, a concentração dela na fenda sináptica aumenta e, portanto, aumenta a ativação dos receptores dopaminérgicos. A dependência fisiológica associada a essas substâncias, ela ocorre, mas os sintomas de abstinência eles são muito mais leves do que quando comparado à abstinência causada por opioides. Os critérios diagnósticos, o transtorno por uso de estimulantes, mesma coisa, padrão de uso problemático, mais de 12 meses, fechando 2 dos seguintes critérios relacionados a prejuízo comportamental ou psicológico. A intoxicação é uma pessoa que faz uso de estimulante e apresenta alterações comportamentais ou psicológicas que vão estar relacionados a esse uso, sendo os principais sintomas essa taquicardia ou bradicardia, dilatação pupilar, alteração da pressão arterial, transpiração, calafrios, náuseas e vômitos, perda de peso, agitação ou retardo de psicomotor, fraqueza, depressão, dor torácica, arritmias cardíacas, convulsões, discinesias, distonias, etc. Nesses pontos, por exemplo, pode causar taquicardia ou bradicardia, pode elevar ou diminuir a pressão arterial. Por que tem essas coisas? Porque isso está relacionado à dose. Quando a gente tem doses muito elevadas, geralmente você vai ter associação com um tipo de sintoma. Quando você tem a dose mais baixa, outro tipo de sintoma. Geralmente a dose mais alta, ela vai estar associada a bradicardia e queda da PA, porque justamente você vai pensar na overdose, no coma, esse tipo de coisa.
A abstinência. Você tem essa pessoa que faz uso, né? E para o uso e vai estar associada aos sintomas de fadiga, insônia, aumento do apetite, retardo ou agitação psicomotora, e tem que causar prejuízo para o indivíduo e não pode ser explicado por outra condição. Na questão da abstinência, eu achei interessante que a depressão pode ser um sintoma, e geralmente, quando você tem dose elevada, essa depressão pode ser grave, inclusive com ideação ou comportamento suicida. Geralmente, os sintomas têm início de 2 a 4 dias depois da cessação do uso e costumam se resolver espontaneamente, não espontaneamente, né, mas se resolvem em uma semana. Outros transtornos incluem delírio, transtornos de humor, de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, disfunção sexual e transtornos do sono. Bom, com relação ao tratamento, no geral, é um tratamento difícil, porque os estimulantes, eles têm um chamado poder de reforço e fissura muito forte. Então, é muito difícil a pessoa que está em dependência, que está em abstinência, ela se voluntariar para aquele tratamento. Geralmente tem que ser uma internação que a família solicita, esse tipo de coisa. Os pacientes, eles têm sintomas como fadiga, disforia, perturbação do sono e a fissura, que está relacionada a essa muita vontade de usar a droga. E então, alguns podem experimentar a depressão. Não tem um agente farmacológico indicado para reduzir a intensidade reduzir os sintomas da síndrome de abstinência, mas a recuperação geralmente ocorre em torno de 1 ou 2 semanas. Só que as alterações do sono, do humor e a função cognitiva, geralmente elas demoram mais tempo para serem restauradas. Bom, geralmente o tratamento ele precisa ser associado à terapia psicossocial, tanto individual quanto familiar, como também em grupo por meio do Narcóticos Anônimos. Daí, como essa questão que eu falei do poder de reforço, fissura, de que não é uma coisa é muito difícil ser voluntário, geralmente precisa de hospitalização para fazer esse tratamento, que pode ser total ou parcial, dependendo do contexto social da pessoa e do contexto social em que ela faz uso da substância, e muitas vezes são usados testes de urina não programado, que você vai, pelo teste de urina, você avalia se a pessoa realmente continua em abstinência. É isso. Obrigada, gente. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida, não sei. Obrigada. Valeu. Acho que é isso, então. Ed, pode cortar a gravação? Você já cortou?